Olá, meninos e meninas! Continuando nosso estudo sobre interpretações de texto, uma das coisas importantíssimas é a gente perceber a intertextualidade. Isso volta e meia aparece em questões, né? Verifica essa intertextualidade no segundo parágrafo do texto, né? E aí, se você não sabe o que de acho é isso, não tem nem por onde começar o raciocínio, né? Então, vamos pensar nisso daí. Para começar, intertextualidade, olha, e textualidade. Textualidade lembra texto. E o inter é a preposição que significa entre. Então, o que é essa intertextualidade? É uma associação entre textos. São associações entre textos, tá? Essas associações podem se dar de várias maneiras. Então, primeiro, a gente pode pensar a influência de um texto sobre outro texto que o toma como modelo ou ponto de partida e que gera a atualização do texto citado. Então, a intertextualidade, ela pode levar, a gente pode perceber, a gente pode aprender a intertextualidade porque um texto se baseia em outro, como, por exemplo, as paródias, como, por exemplo, as paráfrases, né? Então, por exemplo, um texto que explica o outro texto, um texto que reconta uma história infantil. Vamos imaginar, né? Você tem a história da Bela Adormecida, né? Tem lá, sei lá, 50 páginas a história. Aí alguém faz um resumo daquela história. Existe uma ideia de intertextualidade. Existe um texto que foi tomado por base para se produzir um outro texto que pode ser um resumo, né? Então a intertextualidade pode se dar para fazer uma paráfrase, que é isso, né? Quando você faz com um outro formato, mas mantém as ideias do texto. A paráfrase mantém as ideias, tá? As paródias, elas não mantêm as ideias, elas criticam as ideias. As paródias subvertem as ideias, né? Às vezes, por exemplo, em música, existe uma música que foi parodiada. Se mantém a melodia, se mantém, às vezes, uma direção, mas o que se diz é completamente irônico, às vezes brincalhão, às vezes até de mau gosto, mas não se mantém as ideias, né? Existe uma ideia de reverência nas paródias, que não existe nas paráfrases. Mas tanto paródias quanto paráfrases tomam por base um texto anterior, tá? Eu trouxe para vocês como exemplo uma paródia. O Gonçalves Dias, em 1843, põe tempo nisso, né? Na época em que o Brasil estava pensando a sua independência e aí a sua formação, né? No começo, logo a seguir da independência, o Brasil começou a fazer um projeto de nação, né? Então, como juntar todos os brasileiros para defender a sua nação contra os portugueses que ainda moravam aqui e que não queriam a independência, né? Então, esse projeto de nacionalismo fez que muitos autores da literatura, sobretudo Gonçalves Dias, mas temos também Gonçalves de Magalhães e vários outros, que eles fizeram vários poemas ou mesmo romances que motivavam os brasileiros a amar a sua terra, né? É a ideia da construção do nacionalismo. E amar a terra que era a melhor de todas, por isso o nacionalismo ufanista, né? Você não quer criticar a terra, você quer apenas desenvolver o amor pátrio, o amor pela pátria. E aí está o Gonçalves Dias aqui dizendo, minha terra tem palmeiras. Ora, todo mundo já ouviu falar nesse poema, né? Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Onde é esse lá? Na pátria, esse lá é o Brasil. Ele está exilado, como o próprio nome está dizendo, Canção do Exílio, né? Ele está exilado por problemas de saúde, não é porque, né, por questões políticas. Então ele tinha tuberculose e uma maneira, como não existiam os antibióticos nessa época, uma maneira de se prolongar a vida era ficar em lugares frios, né? Então, como o Brasil era muito quente, volta e meia as pessoas que tinham mais dinheiro, né, as pessoas mais abastadas, claro que o pobre morria mesmo de tuberculose rápido, mas as pessoas mais abastadas iam para a Europa e passavam assim longos períodos na Europa, 6 meses, né, 7 meses na Europa, em lugares muito frios. E aí ele está lá
né, na Europa, exilado, se sentindo exilado, porque ama a sua terra, mas não pode aproveitar as belezas da sua terra, né? E aí por isso, a minha terra tem palmeiras onde cantam os sabiás, aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E logo a seguir, porque são 5 estrofes, né, no poema, logo a seguir tem aquele trechinho também bastante conhecido: nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, né? Nosso céu tem mais estrelas, né? Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, que é o trechinho que foi recortado e copiado para o hino brasileiro. Então reparem que esse poema do Gonçalves Dias é um poema que serve de base para uma porção de coisas. Inclusive a intertextualidade é percebida quando no hino brasileiro existe uma estrofe que é a segunda estrofe do Canção do Exílio. Se vocês prestarem atenção, na letra do hino, essa partezinha, nosso céu tem mais estrelas, vem entre aspas, porque é uma citação do poema do Gonçalves Dias, tá? Bom, essa Canção do Exílio, então, que foi originalmente feita em 1843, foi muito parafraseada, citada e parodiada. Então, Oswald de Andrade, em 1928, escreve, a gente já tem bastante tempo passado, já no momento de modernismo, em que os autores também estão pensando a nacionalidade, mas de uma maneira mais crítica. Não é aquela questão ufanista, né, de perto da independência. Já é uma questão crítica. Que Brasil queremos? Qual é o Brasil que a gente quer? Qual é a nossa identidade? E aí, mas repara que é muito semelhante. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então ele está parodiando o texto do Gonçalves Dias. Nesse trechinho aqui a gente não percebe ainda assim muita irreverência, né? O final do texto aqui é mais crítico, né? Mas palmeiras e palmares são palavras que significam a mesma coisa. Só que por que ele escolhe palmares? Porque a gente tem um episódio muito famoso na história do Brasil, que é o episódio do Quilombo dos Palmares, né? Que era um quilombo que abrigou inúmeros negros fugidos, né? E que é um símbolo da rejeição contra o governo opressor, né? E aí ele começa por aí: minha terra tem palmares. Quer dizer, ele já diz, não é o nacionalismo ufanista, eu quero criticar, né, esse Brasil. Onde gorjeia o mar, quer dizer, o barulho que mais se ouve não é o dos passarinhos, mas é o do mar. E aí ele usa, ao invés de as aves, que é um termo mais imponente, ele usa os passarinhos. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá, tá? Então, aqui a gente tem a presença da intertextualidade, ou seja, no texto do Oswald de Andrade, a gente percebe a influência do texto do Gonçalves Dias. Tá? Aí vocês vão dizer assim: caramba, mas aí se eu não conhecer o Gonçalves Dias, como é que fica? Aí fica complicado, né? A intertextualidade, ela se baseia no conhecimento de mundo que as pessoas têm. Se as pessoas não têm esse conhecimento de mundo, não tem como perceber a intertextualidade. Então vocês precisam ler bastante, conhecer bastante, ampliar bastante o estudo de vocês para conseguir nos textos perceber a existência da intertextualidade, tá bom? Bom, o que mais eu trouxe? Letra B, a utilização de uma multiplicidade de textos ou de partes de textos pré-existentes de um ou mais autores, de que resulta a elaboração de um novo texto literário. Então, reparem, no primeiro item, vamos dizer assim, né, que eu selecionei da intertextualidade, eu comentei que um texto serve de influência para outro texto, né, para criar um novo texto. Nessa segunda aqui, a gente pode encontrar intertextualidade com o autor citando mesmo um outro texto dentro do primeiro, né? Como eu dei o exemplo de no hino brasileiro existir uma estrofe inteira, entre aspas, do Gonçalves Dias, né? Então, dentro de um texto, tem a citação perfeita de um outro texto, né? Às vezes a citação não é perfeita, mas a semelhança é muito grande. Então, existe a inserção de um texto dentro do outro texto. Por exemplo, aqui, olha, no Manifesto Antropofágico,
também do Oswald de Andrade, também de 1928, ele escreve esse manifesto antropofágico também naquele momento de modernismo, é o mesmo momento, né? Um momento de nacionalismo crítico, é um momento de se pensar o que é o Brasil, qual é a literatura que representa o Brasil, quem são os brasileiros. Então, para se pensar numa literatura brasileira, tem que saber quem são os brasileiros que vão ser representados nessa literatura, né? E aí ele propõe a ideia da antropofagia, que é a ideia de o brasileiro que é múltiplo na sua composição, né? Então, o povo brasileiro é composto não só de negros, de índios e de portugueses, mas ainda mais em 1928, que a gente já tinha uma porção de estrangeiros aqui, imigrantes, né? Mas também, então, de italianos, de espanhóis, de japoneses, de alemães, né? Então, a nossa multiplicidade é enorme. E aí, como falar de uma literatura brasileira que, na verdade, representa um povo brasileiro que é miscigenado, assim, amplamente miscigenado, né? Então, ele propõe a antropofagia, ou seja, o brasileiro é representado por todas as culturas do mundo. E a gente, então, pode sim ir se influenciar na França, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo e transformar essa influência trazer essas influências e colocar num formato brasileiro, tá? Então ele instituiu essa ideia da antropofagia cultural. Nesse manifesto ele vai dizer isso. Só a antropofagia nos une, né? Porque a antropofagia é aquela questão do índio comer gente, né? Então ele propõe que os intelectuais comam os outros intelectuais. Claro que ele está falando do campo das ideias, né? Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Ele vai dizer que as pessoas só se aproximam porque querem comer aquilo que o outro tem de melhor, né? Então você se une a uma pessoa porque ela tem uma coisa que você deseja. E isso é antropofagia na visão dele, né? Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Então ele diz que a antropofagia está sempre na base de qualquer tratado, de qualquer acordo, de qualquer situação de convivência em sociedade, tá? Um quer do outro o que o outro tem de melhor, tá? E aí ele vem com uma frase que é interessantíssima, que é essa daqui, ó, to be or not to be, that is the question. Ora, quando ele trabalha com essa frase aqui, quando ele escolhe essa frase aqui, quando ele escolhe essa frase aqui, ele está, claro, se referindo a Shakespeare. Aí se você dizer assim, ué, mas por que Shakespeare? É o que eu falo para vocês, tem que ampliar os conhecimentos de vocês. Existe uma frase num livro do Shakespeare chamado Hamlet, que é to be or not to be, that's the question. Que é ser ou não ser, eis a questão. É um momento em que o protagonista, né, o Hamlet, tem que decidir se ele vai vingar a morte do pai, porque o pai morre num conluio entre a mulher e o irmão, que depois se casam. E aí quando o Hamlet, então, chega no reinado dele, né, para a morte do pai, ele descobre que o pai foi assassinado pela mulher dele e pelo irmão, ou seja, pela mãe de Hamlet, pelo tio de Hamlet. Mas ele está vivendo felizão na Europa, né? É o príncipe, não precisa tomar conta de país nenhum, tem dinheiro à vontade, mas ele precisa decidir se vai vingar a morte do pai, e isso significa matar a mãe, né? Condenar a mãe e o tio e assumir o reino, né? Quer dizer, deixar de boa vida, ou então deixar para lá essa história de vingança, fingir que nada aconteceu e continuar com a vida boa dele, sem responsabilidade, né? Então é um momento de decisão e ele está lá, ser ou não ser, o que eu faço da minha vida, né? Essa é a questão. Ser alguém que vai assumir, vai ser leal com a memória do pai ou não. E aí, nesse momento de modernismo, as pessoas estão pensando o que é ser o brasileiro. E o Oswald de Andrade, então, rechaça uma ideia de alguns teóricos que achavam que ser brasileiro era
privilegiar a nossa versão, a nossa origem indígena. Então, a gente só poderia criar uma literatura brasileira a partir das lendas, dos mitos, das histórias advindas dos índios e dos caboclos do interior do país. Mas isso era restrito demais. O Oswald de Andrade não achava que tinha que ser assim, porque nós não somos descendentes apenas de índios, né? Então, por que a literatura brasileira tem que falar apenas de índio? E aí, por isso, ele com isso daqui, ao invés de fazer o to be, que é o verbo ser, do inglês, ele faz tupi, que é o tupi-guarani, que é uma referência aos índios. E aí ele faz tupi ou não turpi, quer dizer, nesse momento de Brasil, o que está sendo a grande questão? Se a literatura brasileira tem que falar de índio ou não, né? Se a literatura tem que ser tupi, tem que ser indígena ou não ser indígena, essa é a questão. Então olhem a sacação do autor, né? Ele foi buscar uma frase de Shakespeare que está, né, num personagem que está vivendo um momento crucial e trouxe para o momento crucial da literatura brasileira. O que a literatura brasileira vai trazer de novidade? Apenas falar de índio ou falar do mundo inteiro, né? Com uma veia brasileira, claro, com um jeito brasileiro, mas falar do mundo inteiro. Para ele é uma grande questão. Então aqui a gente tem uma intertextualidade bem marcada, né? Que é não é a cópia do Shakespeare, mas é uma referência direta ao Shakespeare, tá? Só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. E a última coisa que eu vou trazer aqui para vocês, né? Como como uma referência também de um tipo de intertextualidade, porque na verdade intertextualidade é isso, é um texto dentro de outro texto. E aí eu estou só dando exemplos para vocês das várias possibilidades, mas existem outras, né? A terceira que eu trouxe é quando a gente tem em determinado texto de um autor a utilização de referências ou partes de obras anteriores do mesmo autor. Porque às vezes o autor, sobretudo o poeta, ele escreve um poema numa fase da vida dele. Aí dali a 10 anos ele vai escrever um outro poema desdizendo aquela ideia que ele disse antes, né? Então ele vai, às vezes, conversar, o poema dele vai conversar com ele mesmo, né? No Machado de Assis isso é muito comum, por exemplo, nos romances. Machado de Assis, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele tem um personagem que é um amigo dele de infância chamado Quincas Borba. E aí ele conta um bocadinho a história do Quincas Borba. E aí termina o livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e dali a 5 anos ele então faz um romance chamado Quincas Borba, né, em que ele vai colocar as ideias do Quincas Borba lá do Memórias Póstumas presentes no livro do Quincas Borba. Então, essa interação, usar um personagem de um livro que vai aparecer no outro livro, né? Essas interações entre a própria obra do autor também é marca de intertextualidade, só que não é um autor em relação a outro autor, é o autor em relação a ele mesmo, tá? Então, olha só, eu separei 2 poemas do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade. No primeiro trechinho que eu coloquei aqui para vocês, é um trechinho do primeiro livro dele, que é Alguma Poesia, que ele lançou em 1930, o primeiro poema do primeiro livro dele, né? Que é o poema de 7 faces, que é quando ele se apresenta. O poema tem 7 estrofes, em cada estrofe ele fala um bocadinho dele mesmo, né? E aí, numa das estrofes, que é a penúltima estrofe, ele diz da sua subjetividade, né? E ele diz assim: mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Então ele está vivendo um momento em que as angústias dele são muito importantes, né? São mais importantes do que as angústias do mundo. Os elementos do mundo são muito inferiores em relação à dor, enfim, ao sentimento dele de incompreensão diante do mundo todo, né? Então, a subjetividade dele está sendo realçada aqui. A individualidade, né? O meu coração é muito mais vasto do que o mundo, ou seja, o eu é muito maior do que o mundo. As preocupações com ele mesmo
são muito maiores do que as preocupações com o mundo. Isso no primeiro livro. Aí, 1930. Aí, em 1940, 10 anos depois, a pessoa amadurece, né? A pessoa casa, tem filhos, começa a ver o mundo de outra maneira. E aí ela se dá conta de que ela é só mais um serzinho dentro desse mundo que é enorme. E aí na primeira estrofe, quer dizer, ele escreve um poema chamado Mundo Grande. O próprio título já diz, o mundo é grande, ou seja, o meu coração não é mais vasto que o mundo é muito maior, né? E aí a primeira estrofe é essa daqui, essa que eu coloquei para vocês, não. Ele já começa assim, ó, não, quer dizer, dizendo aquele primeiro poema que ele colocou lá em 1930, né? Não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores, por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Então, quer dizer, repare, ele não está mais bastando ele sozinho, ele precisa do mundo, ele precisa de todo mundo. E aí ele precisa se contradizer e diz, não, meu coração não é maior que o mundo, não. Ele é muito menor. Ou seja, ele está falando com quem? Com ele mesmo em outro poema, intertextualidade de novo. E aí vocês vão dizer, mas como é que eu vou saber que aqui tem intertextualidade? Tem que conhecer. A chave para entender a intertextualidade é ler muito. Né? É estudar muito, é ler muito, justamente para ampliar, né, a bagagem cultural, para perceber quando um poeta faz a intertextualidade ou não. Tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima!